Olá, o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem que se manifestar sobre alterações nos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados até dezembro de 2012. Caso isso não aconteça, o Supremo Tribunal Federal pode suspender o uso desse fundo. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador Randolfo Rodrigues, ele que foi um dos primeiros parlamentares a apresentar uma proposta que remodela essa distribuição de recursos do fundo, não é mesmo, senador? Exatamente. Apresentamos em fevereiro do ano passado, protocolamos em fevereiro do ano passado. E essa tramitação, na verdade, ainda não aconteceu, né? Está meio lenta a discussão desse projeto. Lamentavelmente, não. Nós passamos o ano 2011 sem que o projeto saísse da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Depois do nosso projeto, foi apresentado outros dois. Um da senadora Vanessa Graziotin e um outro, mais recentemente, do senador Ricardo Ferraço. Muito interessante ambos, em especial do senador Ricardo Ferraço, é uma fórmula que me parece alternativa e possível para resolver o problema da partilha do Fundo de Participação dos Estados. As propostas são muito diferentes entre si? A nossa proposta, a proposta da senadora Vanessa, é muito parecida, né? A nossa, o que diferencia é que a nossa proposta de nova partilha do fundo foi o resultado de um conjunto de estudos ocorridos no Conselho Nacional de Política Fazendária. Nós tiramos a síntese mais completa, apoiada por 15 estados de proposta de nova partilha do fundo. Incluímos a essa proposta 2 critérios que ampliam a partilha para estados que têm o maior número de unidades de conservação, ou seja, têm a maior contribuição para o meio ambiente no Brasil e que têm o menor índice de saneamento básico. Foram dois fatores que incluímos na nossa proposta. A proposta do senador Ricardo Ferraço já traz uma outra novidade. A proposta do senador Ricardo Ferraço, ela traz a partilha, amplia a contribuição da União na partilha para os estados. E os estados que poderiam vir a perder nas outras propostas de partilha, teriam suas perdas equilibradas por uma contrapartida maior da União. São 3 propostas interessantes. Agora, não podemos mais retardar esse debate. O tempo urge contra o Brasil, contra a federação nesse aspecto, porque dezembro, como você disse, é o prazo fatal. É o prazo fatal. E nós estamos, assim, num somatório de problemas de administração dos entes federativos, né, senador? Porque já ouvi em pronunciamento de plenário que há estado que conta com esse fundo e o fundo representa basicamente 70% dos recursos que o estado tem. Não, assim, nós não podemos eu não quero nem admitir a possibilidade do Supremo, no final do ano, declarar inconstitucional, já declarou inconstitucional, suspender a partilha, porque aí não temos mais... boa parte da federação vem a Brasília entregar a chave de seus estados. Não é nem que compromete, inviabiliza mesmo, né? Veja, dos estados da Amazônia, 4 deles, Amapá, Roraima, Rondônia e Acre, o FPE é mais de 50% da receita total bruta do estado. Imagine, né? No Nordeste se repete, no Centro-Oeste também. Talvez o único estado da federação, os únicos estados da federação que viveriam tranquilamente, mesmo sem o fundo, seria São Paulo e talvez o Rio de Janeiro. Acho que nem o Rio de Janeiro poderia viver sem o FPE. Acho que a única exceção da federação é São Paulo. Então, nós temos que encontrar uma fórmula que equalize e temos que resolver. Afinal, a Suprema Corte Brasileira decidiu já que essa atual partilha é inconstitucional. Senador, e nesse primeiro semestre, aliás, no fim do mês de fevereiro, nós tivemos aqui a visita de governadores para sensibilizar os parlamentares sobre a urgência de uma reforma no Pacto Federativo, porque da forma como os recursos são distribuídos entre estados e municípios, esses entes ficam praticamente pagando dívida pública em vez de fazer investimento em política pública, né? O senhor acha que o FPE tem que ser discutido dentro desse contexto de uma reforma do Pacto Federativo? Acho que nós temos 3 temas vitais e estamos perdendo a oportunidade de debatê-los juntos. Fundo de Participação dos Estados, royalties do petróleo, ICMS de origem e ICMS de destino. Esses 3 temas não podem ser dissociados. Esses 3 temas são temas da federação que devem ser debatidos em conjunto. E há a possibilidade que a Casa
agrupe esses temas nesse debate? Os royalties não vejo mais como, porque eles já estão na Câmara, né? O que eu acho que a Casa tem que fazer, e eu acho que teve uma primeira medida que foi importante, a primeira reunião de líderes desse ano definiu com prioridade a tramitação do FPE e que o tema do FPE iria transitar conjuntamente pelas 3 comissões, Desenvolvimento Regional e Turismo, Assuntos Econômicos e Constituição e Justiça. Eu espero que isso ocorra o quanto antes, porque, veja, o calendário nos espreme, o calendário nos comprime em relação a isso. Agora, no mês de agosto, já entraremos no calendário eleitoral, que, mais uma vez, criará complicações para resolvermos esse tema ainda esse ano. Esvazia um pouco a casa, tira esse ritmo, Com certeza. Não é isso, senador? E o anúncio do presidente José Sarney de que haverá uma comissão de notáveis que vai começar a estudar essa questão do Pacto Federativo. O senhor fica otimista com essa sinalização? Eu acho que tivemos 2 avanços em relação a isso. Avanço número 1 foi a decisão da reunião de líderes com a mesa diretora de priorizar o debate do FPE. Isso tem que se concretizar, tem que acontecer. E a segunda é que realmente nós temos que debater a construção da federação. Temos que ter uma interpretação do que a Constituição reza como federação, né? Os princípios de uma federação estados que se associam, abrem mão de sua soberania, mantêm a sua autonomia. O princípio de uma federação é o seguinte: a cooperação entre os entes federados. Os estados que mais possibilidades têm apoiam, ajudam aqueles que menos possibilidade têm para manutenção da União Federativa. É esse o Pacto Federativo moderno. Foi assim que foi forjado a primeira experiência de federação moderna. Então, a federação é um tema de constante debate e discussão. Mas nós tem uma questão aí que nós temos que agir rápido, temos que resolver. Esse tema é o tema do FPE. E a concentração de recursos arrecadados por parte da União? O senhor também é um crítico disso? O senhor acha que essa é uma mudança que vai ter que ser pensada pelo Congresso Nacional? Fiquei muito satisfeito, muito interessado no projeto do senador Ricardo Ferraço sobre o FPE, porque ele faz uma partilha, não reduzindo dos estados, mas repartindo a parte dos recursos da União. A União tem que fazer uma reflexão. Veja, 50% do orçamento da União é comprometido com a dívida pública, com a dívida interna, com a dívida externa, com os serviços da dívida, com o que o Estado brasileiro tem que pagar para o mercado financeiro através do superávit primário. Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. 50% do orçamento da União ser comprometido com isso, eu acho que é um pouco demais. E eu acho que nós poderíamos, desses 50%, destinar uma parcela para a repactuação federativa e uma boa parcela para investimentos que o Brasil precisa. E nesse aspecto da redistribuição dos recursos da União, essa proposta do senador Ricardo Ferraço já começa a abrir essa possibilidade, né? Eu acho que a proposta do senador Ricardo Ferraço é uma proposta interessante nesse sentido. E eu acredito assim, o senador Ricardo Ferraço, no projeto dele, não debate a questão ambiental, que é inadmissível um país como o nosso, potência ambiental que somos, não ter esse tema na fórmula do nosso principal instrumento econômico do Pacto Federativo, que é o FPE. Por outro lado, o nosso projeto também não debate, não ousa, né? Eu quero admitir isso, não ousou retirar recursos da União, né? Essa proposta do senador Ricardo Ferraço, com a nossa, acredito que podemos construir o quanto antes uma boa síntese, mas temos que avançar nesse debate. Inclusive porque leva em conta a questão também do saneamento básico, que o bem ou mal também ajuda o meio ambiente, além de ajudar a qualidade de vida. Né? E além assim, isso é uma pauta da Idade Média, né? A questão de saneamento básico é uma pauta que o Brasil deveria ter resolvido na Idade Média. Não é um era déficit para ser assunto que temos. no século XXI, né? Exatamente, não era para ser assunto. Mas nós temos o déficit concretamente colocado e tem que ter uma alternativa para isso. E acredito que tratar isso na fórmula econômica do Pacto Federativo é uma boa alternativa. É uma solução. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman, entrevistando o senador Randolfo Rodrigues sobre o Fundo de Participação dos Estados. Ele que foi o primeiro parlamentar a sugerir aqui uma nova fórmula
porque a fórmula antiga já foi questionada pelo Supremo Tribunal Federal. Quer entrar em contato conosco? 0800 61 22 11, a ligação é gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.